Então vamos lá, vamos começar a nossa terceira aula hoje. É, e eu vou começar a aula de hoje falando com vocês sobre socialização e a inclusão. A ideia do que nós começamos a falar ontem, dos grupos, que há diferença nos grupos, que cada grupo atua a partir das próprias construções, das próprias regras, um desenvolvimento que depende da tradição de cada grupo, da formação. Existem grupos que são abertos para que as pessoas façam parte deles. Existem grupos que são fechados, né? Então vamos ver como que há um mecanismo de uma parceria entre os grupos, né? De incluir e de excluir. E também, vamos falar que eu tinha prometido que a gente ia falar na aula ontem, não deu tempo, falar de ética nas redes sociais e representações públicas. Vamos falar sobre interações sociais e entrar na ideia do essencialismo e existencialismo, que são teorias da filosofia sobre a ética. Mas essas palavras que estão aparecendo aí, palavras grandes, estranhas, elas vão ficar simples depois que a gente estudar elas, ok? Então, o funcionamento da nossa aula tá lá no Google, o Google Sala de Aula, os vídeos e também as atividades passadas. Lembrando que todo mundo faz parte, cada um de nós compomos esse grupo, fazemos parte, você faz parte. O respeito é sempre importante nos nossos laços. Fale com educação e aguarde seu momento de fala. Ajude os colegas e as colegas. Cuide do material coletivo como parte do seu particular. Dê o seu melhor. E a nossa expectativa central hoje é reconhecer a ética como decorrência das interações sociais. O que é decorrência? Vem de, né? Vem de lá. A ética, então, vem das interações sociais. Decorre disso. É uma consequência das interações sociais. Então, reconhecer isso. Então, olha só, a própria expectativa já está dizendo o que a gente precisa aprender. É só reconhecer isso. E aí a gente poderia acabar a aula por aqui se vocês conseguissem me dizer, olha, já reconhecemos. Mas, né, a gente vai mais a fundo para conseguir desenvolver um maior entendimento do que seria essa decorrência. E para que a gente precisa de entender essa decorrência, né? Esse fundamento da ética nas interações sociais? Para distinguir o que é ética e o que é valores e o que é moral. Então, a gente está falando aí de conseguir. Ontem eu marquei com vocês a ética na reflexão, a moral na ação. A ética enquanto eu penso se faço ou se eu não faço, eu penso se eu como ou se eu não como, eu penso se eu durmo ou se eu não durmo, eu penso se eu estudo ou não estudo. Toda essa reflexão que vai partir para alguma ação, né? Então, a ética enquanto reflexão e a moral enquanto ação. Porque até mesmo não escolher já é uma escolha, né? Você vai passar por essa reflexão ética, né, de escolher ou não, mas não escolher também pressupõe uma escolha. Alguém quer falar? Ligou o microfone? Tranquilo, pessoal? Alguém ligou o microfone aí? Eu liguei não. Aí. E aí, colocando então as questões, colocando a reflexão, vamos ver que essa frase do Anthony Oliver, e ela já vai nos sinalizar o que eu falei que a gente ia falar ontem, né? Não deu tempo, a gente passou para hoje, que é pensar a ética dentro das relações virtuais, né? Relações que não são demandadas por uma presença. Então, dá para, vou dizer aí, dissimular. O que é dissimular? É transformar uma figura, uma imagem em outra. Né? É tirar uma imagem daquela representação para outra. Então, dá para dissimular mais a nossa representação, porque todo comportamento ele é representativo, né? Nós falamos disso. A reflexão, eu penso, penso, penso e eu vou trazer para a ação. Esse trazer para a ação já é um tipo de personagem. Mas quando se trata das redes sociais, agora a gente consegue dissimular mais, né?
E aí a frase do Anthony vai dizer sobre como que as pessoas fazem mau uso das redes sociais. Muitos, ao invés de usá-las para o bem, para divulgar trabalhos, compartilhar ideias, as usam para atacar, agredir e discriminar. O que está acontecendo com o amai-vos uns aos outros? O que está acontecendo com o amor ao próximo? Então, olha a chamada aqui, né? Nós transformamos as redes sociais num ringue de debates que geralmente não levam a nada a não ser a discriminação, ao ataque. Então, transformamos tudo isso que poderia ser um espaço de compartilhamento de ideias, de trocas de informações, como que o de lá faz, né? O que é essa ideia de como que o de lá faz? É como que a gente cresce enquanto sociedade. Quando a gente conecta, né, com o advento das navegações e conecta um mundo ao outro, é sobre pegar o que o outro desenvolveu de bom e aplicar dentro do seu lugar. Né? É conhecer e reconhecer que cada um, cada lado, cada grupo tem algo a contribuir. Né? Existem maneiras de ver a vida diferentes em todos os lugares, em cada cultura. E quando a gente tem essa possibilidade de conexão, a gente, por algum motivo que a gente pode pensar, da onde que vem tudo isso, a gente tem transformado as redes sociais em ataques, em discriminação. O lugar onde que poderia ser a parceria de fazer caridade, de ampliar a rede de solidariedade humana, imaginando que o ser humano é um ser solidário, que compadece com o sofrimento do outro, que quer ajudar uns aos outros. Agora a gente vê a internet como um lugar em que as pessoas não dão a cara, né? Favorece o anonimato. O que é anonimato? Esconder a identidade, esconder quem são para dissimular ódio, para dissimular ataques, para agredir e para discriminar. Então, vejamos aqui que a gente tem dois lados da internet enquanto ética, né? Aqueles que talvez não teriam coragem de falar na cara o que falam nas redes sociais se sentem fortes, se sentem poderosos, porque encontram espaço para dizer, né? E dizer, já a palavra escrita, ela tem um poder, né? Imaginemos que nós viemos de uma sociedade em que as bibliotecas sempre foram a referência de poder, porque se está escrito, é verdade. A gente ainda tem esse cheiro de mofo da Idade Média, né? De acreditar que se está no livro é verdade. Mas antes, para ser escrito, passava por pesquisa, passava por um editor, passava por um redator. Um livro, até chegar a um produto final, geralmente era o fruto de trabalho de anos, anos e anos, e precisaria que alguém apostasse em você. Hoje, você digita aí qualquer coisa, qualquer ideia e compartilha na internet. Então, temos uma desconfiguração daquele mundo, mas ainda continuamos nessa lógica. Se está escrito é verdade. Está no Facebook é verdade, né? Ah, onde você viu isso, mãe? Ah, no grupo do Zap. Então, tá no grupo do Zap é verdade. Está escrito é verdade. E talvez reconhecer essa dissimulação da palavra na internet nos dá luz também para a gente entender a onda de fake news que assola o Brasil, né? Um monte de informações falsas que tem favorecido um grupo, né? Tem favorecido o grupo que a dissemina, sobretudo, e essas fake news tomam proporções incontroláveis quando a gente está falando aí das redes sociais. Então, vejam aqui na minha fala, colocando a questão da nossa aula de hoje, quantas reflexões a gente precisa fazer para entender essa ideia das redes sociais. E aonde eu quero chegar? Pensar com vocês que essa rede social é também o seu campo de atuação profissional. É, como eu disse ontem, lá o seu melhor currículo, ou o seu pior, né? Pode ser lá nas redes sociais que você vai apresentar o seu melhor currículo,
ou seja, te dar portas para entrar, fazer network, né? Por quê? Nem sempre, é, antes, antes de falar da inclusão, mas nem sempre, quando a gente está nas redes sociais, significa que você está tendo uma relação com alguém que vai te contratar, né? Não é sobre isso. Mas também nas redes sociais, você pode ter um amigo que você trabalhou com ele, que você estudou com ele, e aí aquela pessoa que fez o curso com você, vê que surgiu uma vaga que você encaixa no perfil e vai entrar em contato com você ali pelas redes sociais. Então, favorece o que nós chamamos de network. O que é network? São as relações de trabalho, em que a gente vai ver que quem se dá bem dentro do mercado de trabalho nem sempre é quem tem diploma, nem sempre é quem tem habilidade, mas quem tem oportunidades. E essas oportunidades se dão quando você faz uma boa conexão, quando você faz uma boa relação com as pessoas. E as redes sociais te faz manter isso, né? Faz manter o contato com uma série de pessoas que vai te levar para o mercado de trabalho ou ainda vai te validar no mercado de trabalho, né? Vai estar sempre te vendo. Quem não é visto não é lembrado. Se as pessoas não estão te vendo, elas não vão lembrar quem é você. Inclusive, quem assistiu aquele filme da Disney, da Morte, Festa da Morte, quem já assistiu aquele filme? Já assistiram? Gente, Não. Não. um filme da Disney, eu acho que é do ano passado. É um filme muito legal, é um desenho, né, animado, que Viva, a vida é uma festa. isso, Viva, a Vida é uma Festa. Esse filme é muito bom e aí ele mostra lá o seguinte, para quem não assistiu, né? As pessoas que recebem oração e tem as fotos delas, as pessoas depois que morrem recebem oração, tem a foto delas no dia da festa dos mortos, elas continuam existindo, né, lá no céu. Por quê? Elas existem enquanto memória. Então são vistas, são lembradas, logo elas existem. E aí depois que elas são esquecidas, elas são apagadas, elas deixam de existir. E aquela lógica é de fato a lógica da vida, né? Você vai existir e você vai ser aí uma lembrancinha de sétimo dia com a sua foto, alguém vai rezar por você. E se você for esquecido, se ninguém mais, se gerações vierem não lembrar mais da sua existência, você é apagado. Então é isso que o filme está chamando a atenção, mas volta aqui para a ideia das redes sociais. Se você não é visto nas redes sociais, você deixa de existir nela. Se você para de postar, você para de também aparecer, né? Isso aí a gente chama de ideia de engajamento. Para de curtir, para de postar, você para de aparecer. Então, você para de existir nas redes sociais. Se você para de existir nas redes sociais, você é apagado de lá. E aí, como eu disse, lá hoje já é também lá não, né? Aqui, que a gente está usando inclusive as redes sociais. É, aqui, o mundo da internet já é um mundo real, não é coisa de outro mundo ou para a próxima geração. Já é a nossa geração entender que o real e o virtual se misturam. Entender que o real e o virtual, no campo de amor e de ódio, se mistura. E não dá mais para negar a internet, né? Não dá mais para lutar contra essa onda. A não ser que você vai ingressar numa comunidade de vida diferente, aí, comunidade alternativa, que vai viver ecologicamente numa fazenda, sem contato social, montar um grupo fechado. E olha lá que pode ser perigoso se alguém de vocês fizerem isso, o governo ir atrás de vocês e fazer igual fez em Canudos, né? A guerra de Canudos foi isso. Um grupo social fez uma experiência de não pagar impostos, viver sozinhos ali, e Canudos deu tanto certo que o governo, o exército brasileiro, foi lá e matou todos, né? Inclusive, covardia, os que renderam, eles ainda mataram. Foi o maior crime do exército brasileiro, é a Guerra de Canudos. E que foi a tentativa de uma forma de vida diferente. Ou seja, como já marquei para vocês em outros momentos da aula, não dá muito para correr desse mundo que nós estamos e como que é o jogo social. O que dá é para aprender a ser esperto e viver nele. E aí, quando eu digo esperto, não é desonesto, muito pelo contrário. O esperto é aquele que conhece a norma e obedece ela porque entende que nela é o melhor caminho para ele alcançar mais coisas, né? E aí, vamos
para a ideia de... Pessoal, tá claro essa colocação dos problemas da internet, das redes sociais, vida profissional? Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Não, não, tá tranquilo. Tranquilo? Só não sabia Aposto dessa guerra aí não, professor. da Guerra de Canudos. É, Depois dei uma pesquisada lá sobre a Guerra de Canudos. Foi o maior eu crime do exército brasileiro. Foi a Guerra de pensei que era a Canudos. guerra do Paraguai. Não. É, tem é porque, na verdade, os livros de história, eles camuflam com outros nomes, né? Os livros de história de ensino médio. Na verdade, esses livros de história do ensino médio é cheio de mentiras sobre a história. Porque eles colocam uma história muito romântica, né? E igual, eles não chamam Guerra de Canudos, eles chamam Confronto de Canudos, né? Numa tentativa aí de fazer a coisa ficar mais bonitinha. E aí, pra que querem isso? Porque eles querem colocar como se a história foi sempre do Brasil, né? Sempre foi muito em paz. E na verdade não foi. E essa Guerra de Canudos é o que eu estou dizendo sobre uma experiência de sociedade diferente. Canudos, a Antônio Conselheiro, né, que era o que liderou Canudos, teve até novela da Globo sobre essa... Novela não, minissérie da Globo, que depois virou filme, sobre a história de Canudos. Dá pra vocês assistirem, quem tem preguiça de ler, dá pra assistir filme também, tá? Mas pesquisa lá, vocês vão ver essa ideia que ele tentou fazer uma sociedade diferente, deu muito certo, inclusive eles ficaram mais ricos do que as outras cidades, só que o governo achou que isso poderia ser um risco, né? E era um risco de fazer uma outra forma de viver, então tinha que viver conforme a república. E aí eles começaram a perseguir eles e deu no que deu, né? Genocídio, mataram todos do grupo praticamente. Até quem se rendeu eles mataram. E aí, a, a socialização e a inclusão. Olha só para esse desenho aqui, para a gente entender a diferença entre inclusão, exclusão, segregação e integração. Essa aqui é uma representação clara para a gente perceber que socializar os grupos, incluir alguém no grupo, é muito mais complexo do que parece, né? Porque a gente é muito fácil de fazer integração e achar que é inclusão. Por, por quê? A gente coloca para, vamos lá, o que seria integração? Vamos pensar o seguinte, sobre inclusão de pessoas com deficiência. Ah, vamos montar uma escola só para pessoas com deficiência. Opa, peraí, não é assim. Ou, não, vamos montar uma escola com pessoas com deficiência e colocar elas em uma sala de aula separada. Aliás, vamos colocar elas numa escola comum a todos, mas elas vão ficar nas salas separadas. Não, também não incluiu, só integrou, colocou ali. A inclusão é as pessoas, independente do que forem, independente de quem são, que elas consigam interagir dentro do grupo como não por serem iguais, mas como diferentes. Porque também não adianta de chamar de inclusão se dentro o grupo recebe a pessoa, mas força a pessoa a mudar, né? Força a pessoa a ser outra. Então, a socialização da inclusão, de fato, é proporcionar um relacionamento entre as pessoas, fazer laço entre as pessoas, onde cada subjetividade, ou seja, cada sujeito que tem características diferentes, que tem religiões diferentes, que tem sexualidades diferentes, que tem escolhas sobre como vestir, como falar, que tem uma formação de uma cultura diferente, possa ali existir. Então, e aonde que a gente vê muito inclusão? Dentro do mercado profissional. Né? Você pode ser convidado a trabalhar numa empresa de telemarketing em que você vai ter dentro de uma sala 50 pessoas, numa sala só, cada um ali na sua mesinha, todo mundo trabalhando, cada ser humano como um universo infinito e particular e serem levados a viver, né? A relacionar. A, então, a inclusão. E aí, a exclusão
Tá claro também aí no desenho, né? É quando o grupo maior, que é o grupo que a gente chama de hegemônico. O que é hegemônico? É único, né? Então o grupo hegemônico expele quem é diferente, joga para fora. Você não faz parte, aqui você não tem lugar, joga para fora. A segregação vai ser colocar um de lá e um de cá. A exclusão lembra a escravidão. Já a segregação vai nos lembrar o apartheid. O que foi o apartheid, galera? Apartheid foi uma apartheid. Foi um momento da história na África do Sul. Que aconteceu apartheid também nos Estados Unidos, mas na África do Sul também. Mas nos Estados Unidos, olha lá, existia ônibus para brancos, ônibus para pretos. Existia, ou se não, existia o fundo, sentava os negros e na frente os brancos. Então, isso é segregação. Existia nas escolas, escola de negro e escola de branco. Depois, quando existia, eles colocaram no mesmo, né, falando que estava fazendo o quê? Uma integração, eles fizeram uma segregação. O que eles fizeram ali? Tinha bebedor de água para negro, bebedor de água para branco. Tinha piscina, clube com piscina, que pretos não tomavam água com. Tomava banho de piscina com os brancos. Ou seja, segregação. Não há, há uma divisão. E aí, o que nós precisamos entender é que a socialização e para a inclusão é caminhar para além dessas ideias, né? Então não vamos dividir o banheiro. Vai ser banheiro para X e banheiro para Y. Vamos dividir como se isso fosse resolver, né? Favorece o quê? Cria uma bolha diferente da outra, um universo diferente do outro universo. E quando nós pensamos sobre ética no mundo contemporâneo, nesse início de século XXI, a gente precisa dar conta disso, incluir as pessoas. Então, a integração lembra o preconceito e a discriminação proativa. Quieto, né? E tá. A inclusão que nós somos chamados, né? É para a liberdade de vida plena em igualdade de condições para todos, sem exceção de ninguém. Pois o conceito de maioria, pós-modernamente falando, é igual a todos. A ideia é tipo maioria e minoria. Não é por quantidade, né? Mas é pela ideia de que esse pensamento a minoria tem, então ela deve baixar para a maioria. E não é bem assim. A democracia não é a vontade da maioria sobre a minoria. Né? Não é a vontade da maioria imposta para a minoria. O que é uma democracia? Que é a inclusão de pessoas, que as empresas caminham para isso, que o mundo moderno caminha para isso. A noção de um espaço democrático é cada um pode ser o que é, como quiser, livremente. Então não é porque a maioria quer que os outros têm que aceitar. Não. Não é sobre a vontade da maioria. É sobre pensar para um espaço que todos possam coexistir. Né? Coexistir, ou seja, existir junto. E o lugar que nós precisamos coexistir, e a gente não tem conseguido fazer isso, sobretudo, são nas redes sociais. O que as redes sociais nos implica? A encontrar com muita gente que pensa diferente, que é diferente da gente, e aí, como nós colocamos naquele momento, né? A gente pode ser desenvolvido para um confronto com outro que pensa diferente. Eu vou colocar o vídeo aqui, eu coloquei na caixinha de som, eu acho que vai dar para ouvir. Se não der para ouvir, vocês me falam. Pode ser? Beleza. Então, eu trouxe essas 6 dicas de boa conduta em redes sociais que eu peguei lá nesse site, né? quatri.com.br. Outra coisa, viu, pessoal, viu só o que eu acabei de fazer? Uma citação. Se apropriar do que não é seu
é ilegal, né? Isso é propriedade intelectual. Então nós temos aqui um texto que é uma propriedade intelectual. É sobre ética você dizer de onde você pegou, né? Qual foi sua fonte. Inclusive, nenhum trabalho de escola não significa que você não pode dizer não possa copiar. O problema é você copiar e colocar como se fosse seu. Você tem que copiar dizendo de onde você fez a pesquisa. Então, só a chamativa aqui de o aspecto ético sobre textos, né? Principalmente quando você vai publicar esse texto na internet. Se não é seu, precisa ter aspas e precisa ter fonte. Se não é seu e você está jogando lá no Facebook, lá no Instagram, uma frase, ou se não, você tem que fechar aspas e colocar autor desconhecido. Isso é ética, honestidade. Por quê? É honestidade com a produção dessa ideia. Não foi você? Aí você vai lá no Twitter, vai lá no Twitter do professor Ítalo, cheio de frases filosóficas. Aí você copia e cola na legenda da sua foto e não diz que não e não diz de onde você tirou. Ou seja, apropriação intelectual. Por isso que tem que se colocar fonte da onde se tira as pesquisas. Aí, as 6 dicas da boa conduta das redes sociais, tirada aí do quatro.com.br. A primeira é: liberdade de expressão não é desculpa para profissional perder a linha e causar má impressão. Liberdade de expressão não é desculpa para o profissional perder a linha e causar uma má impressão. Menos ainda faltar com ética e profissionalismo. Elencamos algumas dicas para você manter-se alerta e não prejudicar a sua imagem profissional, nem impedir seu sucesso em processos seletivos. Olha só, impedir o seu sucesso em processos seletivos. Eu já marquei isso com vocês e vou marcar de novo. A maioria das empresas, indústrias, comércios, contratantes, hoje, tem equipes de RH que fazem vista das redes sociais dos indivíduos que estão se candidatando para a vaga. É problema, inclusive, se não tiver rede social. Então, é preciso ter e ter ali uma boa imagem. Então, como que você vai ter uma boa imagem? Reforçando aquilo que você quer para entrar na vaga. Ah, professor, eu tenho tatuagem, então não posso postar que eu tenho tatuagem porque isso. Não. Depende do local onde você está concorrendo. Por exemplo, a Chili Beans contrata um monte de gente tatuado. Então, inclusive é o perfil deles, né? Ah, não pode ter cabelo Black Power. Não, lá na Chili Beans pode, por exemplo, só citando. Então, o mercado também tem mudado. Não é sobre passar uma imagem, eu estou falando que não é sobre passar uma imagem de fechado ou não, mas é entender aonde você quer atuar, né? Qual que é o seu campo de trabalho, onde você quer atuar, qual que é o perfil desse campo de trabalho. Se você for um tatuador, o seu perfil vai ser um perfil descolado. Então, assim, não o seu sucesso no processo seletivo, com a ideia da imagem que você vai passar na rede social, é uma questão de associar a expectativa do processo seletivo que você está fazendo, a expectativa da empresa que você está querendo, que te contrata, com aquela imagem que você vai passar. Reforçamos temas tão elementares porque continuamos verificando tais comportamentos prejudiciais. Então, fique atento. Vamos lá a dica. Então, primeiro, revise seu texto. Revise o seu texto. Ontem eu chamei a atenção de vocês sobre a escrita no trabalho, na atividade da aula. Mas a sua forma de escrever e escrever corretamente é uma obrigação de todos. O uso correto da língua é uma obrigação de todos. E você vai ser cobrado disso na sua imagem nas redes sociais. Pode ser um amigo que vai te julgar. Nossa, olha, trocou trocou C cedilha por S. Então, o seu texto precisa ser revisado. E hoje, gente, você não precisa pegar um livro chamado dicionário
e fazer uma pesquisa a cada dúvida que você tem. Na própria rede social ou no próprio teclado que já está instalado no seu celular, já tem configurações para isso, para acusar erro. Ou ainda, você pode pegar a palavra que você tem dúvida, não é vergonha nenhuma. Aliás, a vergonha é se você postar sem revisar. Não é vergonha nenhuma você copiar. Ir lá no Google e jogar a palavra que você tem dúvida. A vergonha vai ser você passar um texto para frente escrito sem acento, escrito trocando letras. Então, o texto ele é uma estrutura de imagem de julgamento. E você vai ser julgado pelo seu texto mal escrito na rede social. Então, se você não tem segurança, jogue no Google. E aí, imagine só, você jogou no Google hoje essa palavra que você tinha dúvida. Amanhã você talvez tenha dúvida dela de novo, joga de novo. Será que vai haver uma terceira vez essa mesma dúvida? Ou você vai ampliar o seu vocabulário e vai passar a conseguir escrever cada dia mais e melhor, cada dia escrevendo mais correto, né? Então, revise o seu texto. Sempre revise o seu texto. Revise aí até suas hashtags, né? Se você está escrevendo certinho. Aí, voltando aqui do texto, eu ia chamar a atenção para os principais erros aí, né? A questão que nós falamos ontem do E com acento, né? E o E, né? O E com acento, que é um verbo, do verbo ser, né? Ser. Quando tem acento, o E vem aí do verbo ser. Existe, Então, Nossa, eu tenho um certo preconceito com quem troca esses dois. É igual mais com mais. Ítalo é inteligente. Então, de ser. Agora, Ítalo e João. Ítalo e João. Então, e sem acento é conjunção. O que é conjunção? É com, tá juntando. Então, com acento é ser, é verbo. Sem acento é conjunção. Isso é tão simples e faz toda a diferença. Por quê? Um texto não tem sentido se você troca os dois. Então, revise o seu texto. Agora, o mas com mais é simples, né? Olha só, mas é a ideia, né? O mas vai ser a ideia de Porém, de porém, que a gente chama de alternância. divergência. Divergência. Você vai divergir, você vai trocar a ideia. Por exemplo, Ítalo é inteligente, mas é chato. Ou seja, você divergiu. O mas pode ser trocado pelo porém, entretanto, todavia, né? Mas, entretanto, todavia. Se você vai colocar um i aqui, né? Mas, aí agora ele já vai ser soma. Então, soma, pode estar dentro do seu texto? Pode, você está falando. A Rafaela é mais inteligente do que a Raquel. A Rafaela é mais inteligente, assim, mais com i. Agora, Rafaela é inteligente, mas não é gente boa. Ou seja, você trocou o sentido total. Pessoal, existe várias dicas sobre isso, de que vocês podem ver vídeos no YouTube, né? Tipo, hoje há uma gama de vídeos no YouTube que te ensina a escrever com umas dicas fáceis assim, e você vai perceber que quando você melhora o seu texto, quando você melhora a sua linguagem, quando você passa a usar uma linguagem coloquial, né, formal, como que as oportunidades aparecem diferentes para você. Você comunica uma imagem muito mais de segurança e de muito mais inteligência. Por quê? O texto forma, né? O texto te denuncia. Sua forma de escrever denuncia o seu desenvolvimento educacional, o seu desenvolvimento dentro da carreira, que é o que nós todos estamos interessados aqui,
na nossa carreira profissional. E aí, antes a gente tinha, por exemplo, nos processos seletivos você tinha várias pessoas que te colocavam é, provas para você escrever, né, textos, faça uma redação. Agora, isso facilita, né? Muita gente nem vai lá da empresa fazer a prova propriamente, não vão precisar chamar você lá na empresa para fazer uma redação, se ele já viu na sua rede social que você não sabe escrever. Para que ele vai te convocar para ir lá fazer o processo seletivo e continuar fazendo? Ele já viu que você não sabe escrever e saber escrever bem é um dos quesitos para entrar ali, porque hoje quase todos os cargos você precisa fazer, que você entra aí dentro, principalmente da indústria, do comércio, você precisa fazer uma comunicação por meio de textos digitais, e-mails. Tem empresas que têm até os próprios aplicativos para comunicação interna. Então, o seu texto ele vai ser julgado. E aí é sobre isso. Você quer melhorar a sua imagem profissional? Mexa no seu texto. E a segunda dica, fica proibido qualquer conteúdo. O que é qualquer conteúdo? Texto, foto, vídeo, TikTok, boomerang, stories, qualquer conteúdo de caráter discriminatório, seja étnico, racial, religioso, de orientação sexual, ideológico e ad infinito, né? Ad infinito. Inclusive piadas. Por quê, pessoal? Como eu falei, hoje em dia não faz mais graça fazer uma piada antissemitita, né? Ou fazer uma piada racista, ou uma piada homofóbica. Por que não faz sentido? Porque é crime. É simplesmente por isso. É crime. E o que é o crime? É o reconhecimento do Estado de que aquela ação, aquela piada, aquela coisa que antes era entendido por brincadeira, agora é entendido como preconceito. E aí, se trata de você até entender que você pode ter seus preconceitos, ou seja, os seus conceitos que você pensa sobre a diversidade, mas fica proibido você fazer isso nas redes sociais, porque você vai estar denunciando o seu crime, você vai estar denunciando o que é moralmente inaceitável. Então, se é moralmente inaceitável, guarde para si, é melhor para você. Então, se você tem qualquer prática criminosa, você não vai colocar isso na internet, né? Guarde para você. Então, se você tem preconceito e o preconceito é crime, a discriminação é crime, guarde o seu crime para você. Não poste ele na internet. E, se postar, esteja ciente de que você vai arcar com as consequências. As consequências que hoje a gente está caminhando cada dia mais para conseguir combater isso, né? As redes sociais, principalmente o Twitter, o Instagram já estão excluindo publicações de ordem discriminatória e até mesmo indo atrás, né? Existe algumas ONGs fazendo esse trabalho aí para que não fique impune. Se você expôs ali o seu ódio ao outro, o seu preconceito religioso, o seu preconceito étnico, racial, de orientação sexual ou ideológico, que você seja responsabilizado por isso, né? Chega, basta de gente que quer intervir na vida dos outros. A ideia do Estado democrático de direito é cada um cuida da sua vida, cada um faz de si o que quiser. O que está proibido é você querer cuidar da vida dos outros. E o discriminador, aquela pessoa preconceituosa, nada mais é do que alguém que está cuidando da vida alheia, né? E aí é um princípio ético simples. Cada um tem uma vida para cada um cuidar da sua. E aí a psicanálise nos mostra que quando você se preocupa tanto com a vida dos outros, é porque você não está dando conta de gerenciar a sua mesma. Ou ainda pior, né? O que te incomoda nos outros é o que você não está bem resolvido com você mesmo. Você está bem resolvido com seu Deus, com a sua religião? Você vai lá, pratica a sua religião, viva a sua religião e para de perseguir quem tem a outra religião diferente. Você está bem resolvido com a sua orientação sexual? Vai lá, pratica a sua sexualidade, tenha os seus afetos, tenha o seu amor, faça os laços amorosos do jeito que você quiser. Agora, se você está preocupado com a vida do outro, é porque você tem algum quê ali,
né, de identificação. Então, fica proibido qualquer conteúdo, foto, vídeo, TikTok, qualquer coisa com discriminação, porque discriminação é crime. Verifique as informações. Espalhar boatos, né, e inverdades por não ter consultado é e a fidedignidade de um dado é inaceitável. Se você compartilhou alguma coisa, você está responsabilizando, você está associando a sua imagem com aquela informação. Logo, você pode ser responsabilizado por aquilo que você publicou. Então, verifique as informações. Hoje, existem inúmeros sites que se chamam sites de checagem. Né? O que é o site de checagem? Você vai jogar uma informação ali e vai saber se essa informação já foi checada, se tem algum site cadastrado de notícias, de notícias sérias, que vai validar aquela informação. Existe hoje um tipo de jornalismo que eles investigam se aqueles dados são verdades e vai ter ali uma checagem. Um órgão de jornalismo que vai checar aquelas informações que você possa, porventura, passar como inverdades. E aí, gente, é fácil identificar essas informações, porque elas geralmente são acompanhadas de um sensacionalismo, e um sensacionalismo que você identifica, opa, se tá muito escandalosa essa informação, peraí, deixa eu ver, né? Deixa eu ir lá em um site, deixa eu jogar aqui no Google, deixa eu ver se eu acho alguma informação que me reafirme isso. Mas o que acontece? As pessoas querem curtidas, as pessoas querem engajamento. Então, quanto mais espalham informações sensacionalistas, quanto mais espalham informações de uma ordem chamativa, mais engajamento elas têm e mais a informação falsa que elas estão publicando tem espaço. Então, por isso que verificar as informações é fundamental. Eu tenho por mim que quando eu vejo alguém na minha rede social publicando informações que eu já verifiquei que são inverdades, ou eu deixo de seguir a pessoa, porque eu não vou ficar querendo ver inverdades, né? Eu prefiro ler uma literatura onde tem uma mentira muito bem construída e que me faz viajar ali naquela história do que ficar vendo gente alucinando na internet, postando inverdades. E outra, também fácil de reconhecer essas informações falsas, porque elas geralmente estão tentando atacar um outro grupo, tentando colocar a imagem do outro como menor para favorecer um outro lado, para favorecer um outro lado político, um outro lado ideológico. Então, são dicas aí, termômetros para você conseguir verificar as informações que você pode, porventura, passar. Nunca poste conteúdos eróticos, obscenos, sensuais, nem nada que se refira à intimidade sexual de terceiros. Ô, Ana, quem posta isso é muito... Sei lá o que a pessoa tem na cabeça, é problemático. E muito menos a sua. E muito Nem menos tanto. a sua. Pessoal, isso pode, às vezes, tem gente que trabalha com isso, sabia? Tipo, não com isso normalmente, mas trabalha com peças de roupas bem íntimas. Sim, entendeu? Claro, Taylor. Mas a ideia nunca, tipo, na ideia do seu conteúdo, né? Se você for uma modelo sobre isso, tudo bem, você atua nisso, você trabalha nisso. Mas o que geralmente acontece? As pessoas, todos nós, somos animaizinhos carentes, né? Psicanaliticamente falando, nós somos completados pelo olhar do outro que nos valida. Então nós temos uma carência que a gente procura aprovação. A gente procura aprovação de grupos. E aí é muito comum que você enxergue um espaço para ser aprovado expondo o seu corpo na internet. Opa, peraí, eu postei uma foto aqui sem camisa, tive mais engajamento, vou postar depois uma de sunga. E aí, é claro, se quiser ir para esse ramo, seguir essa carreira, né, de modelo, tranquilo, né? Não é sobre isso. Eu estou falando de uma imagem de alguém que trabalha na administração, né? Técnico em administração, que vai, a não ser que seja o técnico de administração de uma empresa de modelo. Porém, é sobre o seu lugar, né? Aquilo que eu falei no início da nossa fala.
é identificar a representação de expectativa que tem o mercado sobre você e como você vai atender isso. Então, o corpo, ele é fácil de ganhar curtidas, né? Então, quando se expõe isso, leva para o sexual. Porém, moralmente, e aí eu não vou entrar no mérito se você acha se isso é hipocrisia ou não, se você acha que isso é certo ou não, mas moralmente o sexo fica dentro de uma caixinha da intimidade. Moralmente as pessoas não estão preparadas para escutar falar sobre o sexo e a sexualidade, elas reprimem isso. Então, não é sobre você, professor, eu sou mente aberta, tudo bem, eu vou dizer, parabéns, e que legal que você é mente aberta sobre sexo, se isso não é tabu. Porém, a maioria dos lugares que vão te contratar vão estar sendo gerenciado por alguém ali que é conservador. Olha, eu trabalhei 8 anos para o FIEG, que presta serviço à indústria, e convivi bastante com a classe empresarial, e são geralmente conservadores declarados. E eles não vão achar nada bacana que o seu funcionário tenha algum conteúdo de ordem de intimidade, de intimidade sexual, né? De sensualidade ou obsceno. Então, cuidado com isso. E como eu disse, a aprovação, né, a imagem, uma foto de nu ou de semi-nudes, claro que vai chamar atenção. Porém, é como uma flecha depois que sai do arco. Se você mandou, alguém printou, alguma coisa que pode você perder o controle e você ter sua imagem queimada por isso. E aí, eu quero fazer uma fala também bem interessante aqui sobre quem já teve nudes vazados, porque acontece muito, né? Acontecer de uma foto, alguma coisa, o mundo não acabou, tá? Se acontece da sua imagem ser manchada na internet, como que você apaga isso? Primeiro que você não apaga o negativo. Então você tem que fazer o quê? Publicações positivas. Vai ter que entrar na justiça pra poder negociar. Oi? Você tem que entrar na justiça pra poder tirar, tipo, a minha Califa aí, uma mulher lá, Sim, sim. aí ela viu que ela não ganhou tanto dinheiro sobre os negócios que ela fez, o filme e tal, ela entrou na justiça pra poder remover tudo. E sim, pode ter um recurso judicial, sim. Porém, ainda assim é intangível, né? Porque pode ser que alguém salvou em um arquivo que não está online. Então não é tão simples assim apagar uma memória da internet. E ainda, né, nessa lógica, como que você faz? Quando você não, você fortalece a sua imagem positiva. Então, quando acontecer aí de ser cancelado, de espalhar alguma coisa negativa, você, ao invés de tentar apagar ou tentar justificar o que foi feito, faz-se o fortalecimento da imagem positiva. Investe mais na sua imagem positiva. O que você quer passar? Então, eu quero passar a ideia de que eu sou estudioso, estudiosa, que eu sou aplicado. Então, comece a postar sobre isso. Comece a mostrar que você está estudando, comece a mostrar. Então, Foi desse jeito que a Mia fez, professor. Desculpa atrapalhar, foi desse jeito que ela fez. Depois que ela viu que não tinha como mais tirar do ar. Fotos inadequadas em que você aparece em situações constrangedoras ou vexatosa em festas e momentos de lazer devem ser eliminadas. Tenha sido compartilhadas por você ou pelos seus amigos e familiares. Então é interessante, aí tem gente que posta fotos sacanas, né? Inadequadas suas para brincar. Nossa, ela queimou e tal. E aí levou isso na brincadeira, só que ficou lá, né? Tá na marcação do outro. Pode ser que você seja achado ali. Pede para pagar, fala, olha, eu não achei bacana, não acho que comunica quem eu quero mostrar na internet. Por favor, tire. E a pessoa vai tirar, né? Porque ela vai te entender, talvez até mesmo opa, vacilei, não foi uma publicação bacana, não comunica, é vexatoso, né? Não é legal, então constrange, vou apagar. Então cuidado com essas fotos. E ligando com debates, dissensos, mantenha atitudes de respeito pela opinião dos outros, seja elegante para expressar seu ponto de vista, seja profissional e ético ao divergir. Nunca deixe de usar sua inteligência emocional.
O que é inteligência emocional? É você saber dosar razão e emoção, né? Isso é inteligência emocional. Na hora que você vai estar num debate, vou discutir política, tudo bem, vou discutir opinião, vou discutir futebol, seja o que for que você vai discutir na internet, tá tudo bem. É interessante que os debates aconteçam. Uma democracia não é feita, como eu mostrei lá no início, de todas as coresinhas iguais. Mas é do dissenso, é discordando que a gente amplia, é discordando que a gente melhora. Só que como que essa discordância ela é feita? Então, essa discordância ela precisa ser pautada sempre em uma inteligência emocional. Se não tem tais habilidades, né, a habilidade de gerenciar suas emoções, o que inteligência emocional aqui? Às vezes vai demandar no seu texto menos razão, menos emoção e mais razão, como diz a Gabriela Priori, né? Nesse momento, menos emoção e mais razão. Mas se for um texto de poema, manda emoção ali. Só que se não for poema, né? Se não é um texto de poema ou uma crônica que você está escrevendo, uma crônica ou um romance, não manda emoção, manda razão. Analise o texto antes. Opa, peraí, essa palavra aqui ela pode ofender. Essa palavra aqui ela pode chegar do outro lado de uma forma negativa. Ela pode chegar de uma forma ofensiva. Então, mantenha o debate com respeito. Se não tem essa habilidade, não participe de debate algum. Né? Se você não sabe controlar a sua inteligência emocional, não participe do debate, porque você vai apenas mostrar o seu lado, as suas emoções, e você não vai conseguir comunicar com o outro, não vai fazer aí uma ampliação de consciência. Então, fique atento a essa ideia. E outra, se pergunte, por que você está entrando nesse debate? Você está entrando nesse debate porque você quer, ao falar que o outro está errado, reforçar um seu lugar, reforçar dizer que o seu lado é o certo. Quando você diz que o outro lado é o errado, há só um interesse sobre o assunto ou tem um interesse aí de ego, né, de alguém que quer ganhar o debate? E o debate aqui é como se fosse um embate, né? Um bate, o outro recebe, um luta e o outro vence, um perde e o outro ganha. Então, o debate não é isso, não é embate. O debate é diálogo, é fala, escuta, é entender o outro lado e é mostrar o seu. E às vezes é dizer o seguinte: olha só, que legal que você pensa assim. Eu penso totalmente diferente. Eu penso assim por causa disso, disso e disso. Então não é sobre concordar com todo mundo na internet, mas é discordar apresentando com respeito a sua fala. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, nos nossos debates, quando eu realizo muitos debates, né? Vamos ver se na nossa aula aqui vai dar para a gente fazer debate, porque nesse formato. Mas as aulas de éticas precisam de debates, né? De mostrar que os pensamentos diferentes existem. E eu sempre falo o seguinte: se você discorda e não diz o porquê, você é birrento, né? Ou se você concorda e não diz o porquê, você é um alienado. Então, para concordar ou para discordar, é preciso colocar o porquê concordo ou porquê discordo. Senão, ou eu sou um birrento que só discordo e não sei colocar o porquê, ou eu sou alguém extremamente alienado que só concordo e também não sei colocar o porquê. O porquê é se colocar em questão. Então, debater é inteligente, dissenso, diferentes pensamentos é interessante, porque é na divergência que a gente vai crescer, mas é preciso que você faça isso com respeito e seja sempre profissional e ético ao divergir, né, da opinião do outro. Muito bem, então dado essas questões sobre a ética, né, ampliada aí para as redes sociais, pessoal, um intervalo primeiro. Vamos fazer a atividade. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar o intervalo. Eu passei 2 minutos do